E agora sou... Pô, correria. 5 dias, 5 dias. Sim. Escola quer que tire. Não, vocês estão lindos. Estamos em Cascais, com certeza o cenário mais bonito do Pagano Cerveja até agora. Além das lindas praias, no centro da cidade encontramos um contraste perfeito entre tradição e modernidade. Saímos de Lisboa, pegamos o comboio para conversar com o carioca Eric. Há uns anos em Portugal, ele é responsável pela maior plataforma de encontro da comunidade brasileira na região de Lisboa. Então, qual é a boa Lisboa? Ele tem a resposta. Sejam bem-vindos ao Mundão, eu sou o Igão e começa agora o Pagano Cerveja. Eric, Obrigado, meu irmão. eu que te agradeço a presença. Isso, uma honra. Você quer cerveja, né? Cervejinha. Você gosta de cerveja mesmo ou não? Gosto. Eu tenho bebido pouco depois de um certo... Teve uma época na minha vida que eu bebia e não tinha ressaca. Sim. E aí depois eu passei a beber e ter ressaca e atualmente eu tô tendo ressaca antes de ficar bêbado. Quer dizer, não vale. Eu acho que isso é questão de idade, porque a gente tem a mesma idade, 26 anos os dois, e eu tô passando pela mesma situação, cara. É, pois é. Então assim, quando uma cervejinha geladinha assim que nem essa, com uma boa companhia, aí tá valendo. Mas Obrigado. beber pra Obrigado pela chapar... boa companhia, Pois viu? é, pô. Obrigado. Eric, eu tenho algumas perguntas. Fala comigo. Eu pensei ontem em casa. Tintim, muito saúde. Amém. Pensei ontem em casa. Já tá aqui há 11 anos. Isso. Tô em Portugal já há 11 anos. Eu conheço pessoas que estão aqui há 3, 4 meses e já tem um sotaque. Uhum. Por que você não tem nada de sotaque? Não, na verdade eu tenho... Não é que eu não tenho sotaque realmente português. O que a gente tem que usar são as palavras, né? Sim. Comboio, casa de banho. Mas eu acho que tem dois fatores que vai realmente... vão ser determinantes nessa questão de perder o sotaque ou não. Sim. Primeiro, se o seu sotaque original é compreendido ou não pelos portugueses. Não é nem o sotaque, às vezes a forma como você fala Sim. tem que ser alterada. E é o que eu digo, eu tô falando com você assim, mas quando eu falo com português, talvez eu fale um pouco mais devagar. É, igual comigo. Né, pra Sim. um pouco mais explicado. É a mesma coisa, imagina, você é de onde do Brasil? São Paulo. Você é de São Paulo. Quando você tá com um amigo que é tipo da mesma cidade que você, o sotaque vai aumentando. É a mesma Sim. coisa. Quando eu tô falando com os meus amigos que são cariocas, a gente usa mais gírias cariocas e aumenta. Então, acaba que eu não pego nenhum sotaque daqui, mas eu também sinto que eu perdi um pouco do meu normal. sotaque, não de algumas palavras, né, que ainda eu falo muito chiado, mas... Sim. Eu perdi um pouco do swing do sotaque carioca, pra ficar uma coisa neutra, tipo Jornal Nacional, Sim, entendeu? sim. Você pega a brand o mundo inteiro. É, exatamente, todo mundo te Brasil, entende. Portugal. Eu imaginei que você fosse me responder por conta do seu trabalho. Porque o seu público é o brasileiro, então eu pensei que tivesse alguma coisa a ver. Não tem nada a ver ou Não. até tem? Não, também tem, claro, que é aquela coisa, se você vai conviver mais com portugueses, né, você acaba que você pode, por aquela questão, né, aquela questão de a gente é o que a gente vive. Então se você vive sempre escutando o sotaque português, vai chegar uma hora que você vai falar um pouquinho, misturar, vai usar umas palavras, depois vai misturar um pouquinho e vai se modificando ao mesmo tempo. O que eu acho que é muito interessante, e eu sinto muita pena de nunca ter me forçado a falar com o sotaque português, Sim. é que tem uns amigos e umas amigas minhas que conseguem, como se fosse apertar uma tecla SAP. Tá falando com você num sotaque, de repente, fala com sotaque português perfeito, com brasileiro perfeito. Inclusive é uma coisa que eu aconselho, todo mundo que esteja morando aqui, não que perca o sotaque, mas que consiga Aprenda, né? adicionar mais Sim. essa habilidade de falar com sotaque português, porque é muito bom Até pra entendê-los, como eles dizem. para entendê-los e para poder comunicar melhor de uma forma mais familiar, né? Porque isso Sim. tem muito a ver, às vezes a gente confia mais numa pessoa só por causa do sotaque Sim. dela, entendeu? Sim, isso é verdade. A gente consegue ver isso nitidamente. Então, e eu sei que eu já deixei de pegar muito trabalho porque eu não sabia falar com sotaque português, a nível de apresentação. Sim, sim. Então, Até a gente tem que entender onde a gente tá, né? total. Às vezes a gente querer forçar, não, vou falar
o brasileiro, como falou aqui, não falar brasileiro, esquece que tá em português, em Portugal. Exato. E português aqui é diferente. Então, exatamente. É aquela coisa, eu só mantive meu sotaque carioca mais ou menos, mesmo assim, alterando para ficar mais neutro, porque eu era compreendido pelos meus amigos portugueses e pelo meio português que eu andava, eles também me compreendiam assim dessa forma como eu tô falando com você. Sim. Caso eles tivessem muita dificuldade, claro que eu ia me adequar, porque o importante é a mensagem ser passada da melhor forma possível. Então a gente tem que se adaptar. Quem sobrevive não é o mais forte, é aquele que se adapta melhor. Perfeito, perfeito. E falando do seu trabalho, você quer explicar um pouquinho? Então, o Qual é a Boa Lisboa? O Qual é a Boa Lisboa é a maior plataforma de comunicação para a comunidade brasileira que está em Lisboa. O nome é grande, mas é legal. O que a gente faz basicamente é falar de cultura brasileira, falar de locais interessantes. É como se fosse a voz do brasileiro que, não só minha, mas de toda a minha equipe, que mora em Portugal e que faz conteúdo para quem está em Portugal. Porque o que eu via no início é que só tinham brasileiros que criavam conteúdos para quem está no Brasil e vem para cá, o que é muito legal, porque tem muita gente querendo vir para cá, muita gente curiosa, querendo buscar informação. Então a pessoa vai lá e mostra as belezas portuguesas, né, que é um país lindíssimo, fala das curiosidades, fala de documentação e ajuda muita gente a vir. Às vezes vende consultoria, vende vários... E pronto, é uma coisa e é muito atrativo, né, porque a audiência lá do Brasil é gigantesca, então você vê aquele númerozinho... Por isso que o Qual é a Boa, embora não tenha um número tão expressivo comparado com outros influenciadores que falam pro Brasil, a gente tem um número que não é tão expressivo, mas é real. É uma galera que tá aqui em Lisboa. Sim. E a gente faz um conteúdo desde o início focado nisso, em quem tá aqui. Então é legal, é um público que a gente pode falar, gente, vamos ali. O pessoal, tá ali. Pronto. Então é isso que é gostoso. Eu tenho mais uma pergunta que acho que você já respondeu nessa antiga que eu fiz aqui, mas pronto. Vamos perguntar. Como você mesmo disse, tem muitas pessoas fazendo conteúdo, canal no YouTube, Instagramers e tudo mais. Porque, aí eu falo por mim, eu não vou falar nem por você. Para as pessoas que eu conheço, Qual é a Boa é o que tem a maior marca, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, Qual é a Boa Lisboa? Já vi o Ed, já vi não sei o quê. Por que você acha que o seu, mesmo que não tendo, talvez, as visualizações que você queira, ainda não tá onde você quer, espero que você me entenda quando eu digo isso. Mas por que você acha que o seu que tem a marca mais forte? Eu nem sabia que eu tinha a marca mais forte, mas é real, a galera conhecia? É verdade? Sim. Que legal, cara. Não tinha essa noção. Mas é aquela coisa, já que a gente faz um conteúdo para uma galera tão nichada, se você for brasileiro e tiver em Lisboa e tiver um tempinho aqui interessado, tem mais possibilidade de você de você conhecer o Qual é a Boa. Diferente do Brasil, né? Que é tanta gente que pra você, mesmo que a pessoa tenha um público maior que o meu, pra ela, não, já vi você. Então é mais por proporção de população, sim. Seria mais fácil. A gente tenta sempre estar presente em alguns eventos também que a gente faz sempre sorteio de eventos brasileiros. Já participei de um que eu não ganhei. Não ganhou, qual foi? Não lembro. Acho que era Cezética, não, Leonardo, eu acho que era do Leonardo. Leonardo? Foi legal. Ano passado, Leonardo foi legal, eu fui. Leonardo, mas pronto. Não, e é engraçado, todo mundo que ganha fala assim, nunca ganhei nada na minha vida, finalmente. É engraçado, eu fico muito feliz de poder dar esse agrado pra galera que segue a gente. Falando em evento, como eu te disse também, eu acompanho muito Qual é a Boa. Tem uma entrevista que eu vi ontem, por sinal, você entrevistou o Tirolipa, cara. Esse cara é demais, eu acho ele muito engraçado, eu vejo o vídeo dele, racho o bico Instagram, todo dia. Como que ele é? Ele é engraçado, ele fecha a câmera, ele é outra pessoa, como que é? Então, o Tirolipa, ele é um cara muito maneiro e seu pensamento tá correto. Ele é muito engraçado e eu vou te falar, o show dele que eu vi, o espetáculo dele, foi um dos mais engraçados que eu já vi aqui em Portugal. O cara pintou e bordou, cara, foi muito bom. Teve uma participação do público que ele interage e foi lá uma senhora e ele pintou e bordou com a senhora, cara. Foi muito engraçado. Galera, todo mundo, não tá nem sendo pago assim mesmo. não, mas o cara manda muito, pode ir sem medo que, cara, é diversão garantida. E ele é muito gente boa. Ele tava há pouco tempo aqui em Cascais. Eu vi que ele postou jogando futebol. Exatamente, eu vim aqui pra falar com ele, mas só que quando eu cheguei ele já não tava mais. Então eu perdi o timer, que eu tava
perdi o timing, que eu tava numa reunião e não consegui sair mais cedo, mas queria ter visto ele. Muita gente boa, fora das câmeras também, muito comédia. Tu vê entrevista como é que foi, né? Sim. Comédia. Muita gente boa. Que bom. Outra coisa que eu pensei agora, nem tinha pensado antes. Como você trabalha com os eventos. Normalmente o show do Kevinho, que teve aqui, show do Leonardo, show do Tiro Lipa, o Rivers e tudo mais. Tem muito português que vai? Tem. Principalmente eu acho que hoje em dia aqui em Portugal o que tá fazendo, o tipo de música que está mais no meio da população portuguesa seria o funk. Né? Atualmente o funk está muito cobiçado aqui na Europa inteira, de uma forma geral. Você vê, imagina, teve uma música que fez muito sucesso agora, que é meio que um funk, que é tipo a Mafiosa, né? É meio funkeado aquilo, ou seja... Ela fez com com francês? Com francês. Acho que a música, inclusive, é do francês com participação da brasileira. Não tenho certeza. Sim. Mas a gente vê que realmente o funk tá gerando muito sucesso, né? E muita audiência na Europa. E aqui em Portugal, por ter essa facilidade da língua ser a mesma, nas discotecas portuguesas você vai achar muito funk. Aqui tem muita festa de funk. Eu vou te falar que a maioria são produtores portugueses fazendo festa para portugueses, que é a música de funk. Obviamente que vão brasileiros lá também. E vice-versa, ou seja, quando vem Kevinho, ou quando vem assim, um artista grande de funk, vai muito português, e principalmente no caso do Kevinho, que a gente estava bem junto desse show, muitos jovens portugueses, jovens, galera. E eu fui lá entrevistar o pessoal no início, o show era às 9 horas da noite, tinha gente que estava lá na fila até a partir das 10 horas da manhã, e eram todos portugueses. Sério? Todos portugueses, todos. E jovens, assim, 16, 17 anos. Que bom. Isso é bom pra gente, né? Com certeza. Cultura. É aquela forma de, mesmo que a pessoa não goste de funk, ter o Brasil ser lembrado de uma forma que... de uma forma em assim, vou lá pra me divertir, ouvir uma coisa que é legal e é brasileiro, é legal, é agregar mais uma vez o Brasil a entretenimento, a diversão, a felicidade. Então, mesmo que você não goste de funk, é bom. Entendeu? Outra que eu pensei em Casa 1. Você está aqui há 11 anos. Em algum momento você pensou em sair de Portugal? Não digo só voltar para o Brasil, mas imigrar novamente. Eu já viajei um pouco aqui por alguns países na Europa e algumas cidades, e tiveram algumas cidades que me encantaram muito. E uma delas foi Barcelona, cara. Barcelona é muito diferente. É diferente do resto da Europa para positiva. Gostei. Veneza também é bem diferente, mas assim, é diferente porque tem aquela coisa dos canais e tal. Mas, cara, Barcelona é uma cidade muito completa. Tem cultura demais, é tudo muito bem organizado. Tem praia, tem a parte que é fria também. Tem jovens, muita atividade, tem parques lindos, a cidade é limpa, organizada. Então acho que Barcelona me encantou por ser um mix de várias coisas boas. E o povo catalão é muito acolhedor, parece muito com o brasileiro. A Espanha inteira já é mais caliente, assim como a gente é. E então Barcelona me encantou muito. E é uma coisa assim, a nível de viagem e do trabalho ao mesmo tempo, o dia que eu for imigrar para outro país, eu vou levar o Qual é a Boa junto. Talvez eu esteja esperando o Qual é a Boa se tornar mais sólido aqui em Portugal para formar uma equipe, para depois ir para Barcelona, para outro país que também tenha, outra cidade que também tenha brasileiros imigrantes, para fazer um Qual é a Boa lá. Entendi. Muita gente pede para a gente fazer o Qual é a Boa no Porto e no Algarve, então eu creio que também tem alguma aceitação nessas cidades. Mas quando você me diz esse talvez é o quê? É uma dúvida? Você está querendo ser ponderado ou é um objetivo? Não, eu acho que é mais um objetivo. Assim, tudo fica no campo das ideias, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para eu sentir firmeza no projeto, estar andando sozinho, sem a minha presença diária no projeto, para eu poder ir para outra cidade e formar uma nova equipe lá e consolidar. Mas o dia que tiver consolidado aqui em Lisboa e bem encaminhado, é um objetivo, sim, ir para outras cidades, começando com Portugal, mas depois sim, outros países. Legal. Vou torcer de longe. Pô, por favor, se tiver em alguma dessas cidades, dá o toque pra gente sempre mais. O Mundão espera a gente. O Mundão espera a gente. Um brinde, então. Eric, um brinde ao Mundão. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Qual é boa? Toda hora eu falo errado. É que são muitas boas, não é só qual é a boa Lisboa. Sucesso, qual é a boa Lisboa. E sucesso pro Mundão, sucesso Exatamente, pra nós. Sucesso pra nós e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu acho que ressaltar, como você já tinha dito, ressaltar as histórias só pelas histórias serem boas e não por quem está contando é muito importante.
E tenho certeza que vai ser um sucesso, porque tem muita história boa, não só aqui, mas como lá no Brasil. Obrigado, Eric. Brother, valeu, Gal. É isso. Tamo Outra junto. coisa também, me ajuda. Conta. Eu não tenho, sei lá, um bordão, alguma coisa pra encerrar o vídeo. Eu sempre corto no meio e pronto, acabou. Fala uma coisa pra encerrar o vídeo. Beleza. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê nesse mundão.